10h32, nós aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, durante algum tempo, quando se discutia com mais afinco a questão da Cracolândia, no auge da crise da Cracolândia, a gente dizia aqui que uma das atitudes que poderia mitigar o problema era exatamente a internação compulsória daqueles que não têm mais a menor condição de se defender do tráfico de drogas ou de ter consciência para saber se precisam ou não de tratamento, completamente abandonados que estão pelas ruas do centro da cidade. E hoje quem defende essa posição é um psiquiatra forense bastante respeitado no Brasil, que é o Dr. Guido Palomba, publicou hoje nos jornais artigo defendendo essa posição. Dr. Palomba, bom dia. Queria que o senhor desenvolvesse um pouco esse raciocínio de defesa da internação compulsória, por favor. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes. Olha, vamos direto ao ponto. Não há outra possibilidade. Eu vou repetir por uma questão de ênfase. Não há outra possibilidade se não for internando para tratar esses doentes mentais gravíssimos. O resto com todo respeito, é conversa. São ideólogos ignorantes que falam qualquer outro tipo de medida. Não há, insisto mais uma vez, não há possibilidade nenhuma de tratar doentes mentais gravíssimos dependentes de crack, a não ser pela internação. A internação não é um castigo, um mal, ao contrário. É um dever e um bem que se está fazendo a estes indivíduos. Internação, em qualquer especialidade médica, ela é necessária. Nenhum médico interna se não for necessário. Como não tratar um doente que teve um infarto cardíaco por meio de internação, ou que teve um acidente vascular cerebral? Tem que internar. Ou um politraumatizado que foi atropelado na esquina, tem que internar. E esses doentes mentais gravíssimos, que são esses dependentes de crack, graves, que habitam a Cracolândia, se não internar, não tem jeito. Outro detalhe, não é internação curta, porque a internação curta de 10, 15 dias não adianta absolutamente nada. A internação curta, ela vai dar sais minerais, hidratar, dar sedativos menores para fissura, vai dar banho, roupa limpa, comida. Mas se voltar para a desinternação, no dia seguinte voltou ao crack. A internação tem que ser longa. Ela tem que, depois desse primeiro momento, tem que ser uma internação com laboterapia, com música, com arte, com aprender novos ofícios, não é? E isto é comum em qualquer caso grave de toxicomania. É só aplicar isso, não é nenhum segredo, nenhuma inovação. É só aplicar isso na Cracolândia. Agora, como a Cracolândia tem muitas pessoas, são cerca de 1.000 usuários, 1.000 doentes mentais graves, obrigatoriamente tem que ser uma internação compulsória. Porque não tem uma mãe ou um pai que autorize a internação desses indivíduos. O Ministério Público devia atuar aí e ajudar a dar uma chance de vida para esses indivíduos. Bom, já falei muito. Pergunta, por favor. Não, eu queria entender. O senhor citou aí algumas questões, eu queria entender. Porque aí tem responsabilidades. Os médicos, os promotores e as autoridades municipais. Então, vamos lá um por um. Primeiro, os médicos, ao que parece, têm medo de dar essa orientação para a internação compulsória. O senhor sente isso também? Por algum motivo, eles se sentem patrulhados? Bom, veja, nós vivemos uma decadência da psiquiatria ocidental. Eu não vou entrar nesse mérito, mas se tiver medo, põe outro que não tenha horas. Porque, veja, se eu tenho um atropelado na rua que está morrendo,
ou eu interno, ou eu devo responder no Conselho Regional de Medicina que eu acabei fugindo das minhas responsabilidades. Os médicos, eles são formados para tratar das pessoas. Então, se tem medo, não vai fazer medicina. Procura outra especialidade. Como que eu não vou tratar uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral grave sem ser internado? Agora, se eu tenho medo de falar para ele ser internado, vai fazer outra profissão. Não vai fazer medicina. A medicina exige responsabilidade. E se o médico falou que tem que internar porque precisa internar, esse negócio de medo não cabe aí. Não, eu me recuso a aceitar isso. Bom, aí a gente tem a participação dos promotores, porque a gente sabe que há uma ideologização dentro do Ministério Público. Eu, pessoalmente, já conversei com o promotor da saúde aqui de São Paulo e ele é completamente contrário e diz que o melhor que foi feito em relação à Cracolândia foi na época do prefeito Haddad, claramente orientado por uma questão ideológica. Como é que o senhor vê a posição do Ministério Público em relação a isso? Errado. Ignorância. Primeiro, acabou com a Cracolândia na época do Haddad. A Cracolândia existe há 30 anos e não acaba. E a Cracolândia não acaba por causa de ideólogos. Ideólogos são ideólogos, com todo respeito, são ignorantes. Ignorantes por desconhecer o tipo correto de tratamento. São essas pessoas, eu não sei se é o Ministério Público ou quantos outros, mas são essas pessoas que estão erradas. Baseadas no quê? Pessoas, eu volto a insistir, ideólogos desse tipo não ficam 10 minutos em frente a uma discussão técnica e científica. Não resistem. Por quê? Porque vai dizer que o paciente tem o direito de escolher? Não tem direito. Ele não tem direito porque ele não tem vontade. A vontade dele está escravizada por uma doença, por um desejo imperioso de voltar a usar a droga. Ele até pode querer não usar, mas ele vai usar. Não tem jeito. Isso faz parte da doença. Então, eles não têm livre-arbítrio. Todos, sem exceção, eu volto a insistir, todos, sem exceção, desses doentes graves da Cracolândia, eles seriam interditados se passasse por um processo de interdição. Interditados porque são incapazes de cuidar de si mesmos. Não tem jeito. Então, como que o Ministério Público vai falar que tem o direito de escolher? Doutor Palombo, não escolhe. Eu só queria tirar uma dúvida com o senhor em relação a, depois da internação compulsória, por exemplo, que é o que o senhor está defendendo, a gente acabou de receber, inclusive, uma divulgação do governo do estado de São Paulo com um balanço do primeiro ano do Hub de cuidados em crack e outras drogas. É um hub de saúde que foi inaugurado em abril do ano passado ali na região central, focado no atendimento para internação e também para consultas dos usuários que naquela região estão. Foram, em um ano, feitos 28.800 atendimentos, sendo que 16 mil precisaram receber algum tipo de cuidado e 11.500 foram encaminhados para tratamento de dependência química. 11.500 em um ano, basicamente 1.000 por mês. A gente hoje tem... Mas de forma voluntária, né? Isso, de forma voluntária, até porque hoje não se tem a internação compulsória neste hub de saúde. De forma voluntária, 1.000 por mês. A gente tem a estrutura hoje para no sistema público de saúde receber com assistência social e com atendimento tantos usuários, porque se a internação compulsória começar, esse seria um segundo problema, não? Bom, vamos lá. Esses números que você falou, 28 mil atendimentos, isso aí é tudo... isso são números que sem nenhum tipo de... como é que chama? De eficiência. Por quê? Continuam todos na Cracolândia ou acabou com a Cracolândia? A Cracolândia continua com os mesmos cerca de 1.000 doentes que compõem a Cracolândia. Então não adianta nada. Ir no ambulatório para tomar um soro na veia ou porque está
teve uma overdose, isso aí não é tratamento. O tratamento tem que ser por internação, um período, depois uma desinternação progressiva, passar do regime, vamos chamar assim, fechado para o semiaberto, que são as residências terapêuticas, depois das residências terapêuticas, que é o semiaberto, para o aberto, que seria o hospital dia, e depois recolocação na sociedade. Se não for assim, não tem saída. Eu volto a insistir, não tem saída, é ideologia. Aí você me pergunta, existe infraestrutura para isso? A infraestrutura seria simples, nem dinheiro praticamente gasta. Pega um hospital antigo, como por exemplo, o antigo hospital de Juqueri, que é ocioso, que é um lugar onde tem verde, pode ser feito a laborterapia na agricultura, tem espaços, pode ser colocado lazer. E apenas o que vai precisar? O paciente psiquiátrico é barato. Médicos, assistentes sociais, psicólogos, e aquele hospital já abrigou mais de 10 mil pacientes. Fazer um hospital modelo para 1.000, isso é simples. É mais colchão e cama. Depois, naturalmente, refeitórios, etc. Mas não é dispendioso, não é como fazer uma UTI num hospital que exige aparelhos caros, difíceis. Não é mais mão de obra humana, pessoas para trabalhar. Então não é difícil, tem que adequar. Adequa isso, quanto tempo leva para adequar? 2, 3 meses para adequar as estruturas que já existem? É Perfeito. Só fazer direito, alguma coisa bem feita. Dr. Guido Palumba ele é psiquiatra forense, defendendo a internação compulsória em relação à Cracolândia, alguns que já perderam a noção e a consciência em relação ao tratamento que precisam, com uma posição bastante polêmica aqui no Manhã Bandeirantes, mas registrada aqui, até porque nós aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação entendemos que essa pode ser uma das soluções efetivamente para mitigar o problema da Cracolândia. Eu digo mitigar porque o problema é quase sem solução, mas pelo menos mitigá-lo. Dr. Guido, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para o senhor. Obrigado. Bom dia, obrigado. E olha, Sabino, essas informações que chegaram mostram um pouco do perfil também do usuário ali no centro de São Paulo. A média de idade, isso porque quando um usuário de droga chega até o Hub, é feita uma entrevista de triagem. Então a média de idade é de 37 anos, 91% são homens e mais de 84% dos pacientes estavam em situação de rua quando chegaram ao Hub de saúde. Os frequentadores das cenas abertas de uso representam 63%, sendo que 11% estão há 10 anos ou mais pelos fluxos de uso de droga aqui 10 anos ou mais. 10 anos ou mais. 11% afirmam que já estão há mais de 10 anos nessa situação. 73% dos pacientes estavam na Cracolândia, região central de São Paulo. Porque nós temos, em outros bairros também, alguns fluxos, né, ou a cena aberta de uso, como agora gostam de chamar. A Cracolândia é no centro de São Paulo e de lá representa 73% dos pacientes. E aí, as drogas mais usadas, olha isso, 78,5% responderam à pergunta dizendo que são usuários de cocaína, 77,5% crack e 81,3% maconha. E aí também há um aumento muito grande do canabinoide sintético, que é a droga K, que de 2 anos para cá cresceu muito. 38% dos pacientes entrevistados no Hub relataram que já usaram droga K em algum momento enquanto estavam na Cracolândia. Agora, repete os números aí, por favor, de cada droga, por favor. 78,5% cocaína, 77,5% crack, 81,3% maconha, 38% drogas sintéticas, canabinoides sintéticos ou drogas K. 81% são consumidores
de maconha. Na Cracolândia, onde se imagina que sejam essas drogas sintéticas, seja o crack, 81% maconha. E o Supremo Tribunal Federal está decidindo se essas pessoas que consomem maconha, abre aspas, para uso próprio, fecha aspas, devem ou não ser presas, devem ou não ser liberadas para o consumo a céu aberto, em ambiente aberto. Enfim. 10h40.